Eu vou aproveitar esse gráfico que está na tela para a gente girar aqui e trazer o Ceará, tá? Porque, como eu falei na abertura, o resultado do CRB ele joga uma certa luz na situação do Ceará. Com 19 pontos em 15 rodadas, das 24 equipes que tiveram esse cenário na Série B, só 3 subiram. O Ipatinga de 2007, o América de 2006, ou seja, os 2 primeiros anos, e o Avaí de 2016. 13%. Tá? 13%. Eu vou aqui colocar pela primeira vez uma projeção de rebaixamento. Porque o Ceará, nessa rodada, acabou ficando apenas 2 pontos acima. Tá? 21% dos times com 19 pontos na 15ª rodada caíram. 21%. Ou seja, Cássio, times com a mesma campanha do Ceará, nesse mesmo momento da Série B, mais times, claro que a grande maioria permaneceu, de 24, 3 subiram, 5 caiu e 16 permaneceram. Mas é mais comum cair do que subir, Cássio. O Ceará hoje, a 2 pontos... Puxa a barrinha ali, por favor, do vermelho, só para deixar claro ali. Você está parecendo brasiliense. Brasiliense, Remo, Criciúma, Vila Nova e Operário. Pronto. Inclusive até para ver o perfil de clube que cai. O Ceará olha para cima ou para baixo, Cássio, agora? Ou ainda olha para os dois lados? Fred, eu acho que o Ceará deveria olhar com preocupação, mesmo permanecendo. Porque esse é o segundo ano do Ceará, um não acesso. Percebe, o rebaixamento está ali. A questão é, não subir já é uma realidade muito... Subir nesse momento aí já virou exceção. O Ceará já está no cenário complicado. De permanecer e ou cair é o óbvio a acontecer. E se isso ocorrer, seria o terceiro ano do Ceará. Aí a gente lembra que o Ceará começou a gastar o dinheiro da Liga ano passado, começou a gastar mais esse ano, e mesmo gastando, foi levando o transfer ban, começou a se desfazer, nem que seja emprestar os principais reforços que o clube teve, já vendeu jogador, emprestou jogador, ou seja, tentando aliviar a folha e tentando até fazer dinheiro para não perder para pagar a conta. E isso dentro de um ano onde, embora o Ceará, junto com Fortaleza e Sport, foram os 3 que pegaram mais essa grana, né? Acho que o CRB também, se eu não me engano. E o Ceará pegou uma parte maior ano passado. Fortaleza e Sport pegaram 25%, o Ceará foi logo para metade. Que até declarou. Isso não haverá em 2025. Então, esse Ceará, caso não suba, e tratando, obviamente, com informações do que foi do balanço, das punições que o clube levou e das informações em relação ao que já recebeu, é um cenário muito delicado e aí gera um pouco do que o próprio Ceará fez em 23, Fred, que foi no segundo semestre, naquela segunda janela, que foi um all-in. Lembra quando a gente falou, o Ceará está fazendo um all-in, está contratando muito, e ali o Ceará, primeiro, agora já com a chance baixa. Muito pior do que agora, ali já era segundo turno, já tinha virado o campeonato, estava muito difícil, o Ceará investiu muito para uma campanha que já estava ali sem muito sucesso. É difícil não pensar a mesma coisa esse ano, é difícil não imaginar que o Ceará, diretor do Ceará, estejam pensando, tem que fazer a mesma coisa de ano. Primeiro, está mais cedo, né? Porque a conta de 23 não chegou em 24. Mas me parece impossível que não chegue em 25. Pelos motivos que eu acabei de falar. Pelo dinheiro que já foi da Liga, pelas dificuldades que vão aumentando. E cada ano na segunda divisão, você não fica melhor na segunda divisão mais um ano. Só se o perfil de clube for muito diferente, e não é o perfil de clube do Ceará. É um clube que vê a segunda divisão como Operário, como Mirassol. Onde segunda divisão é teto. Série B é teto. O Ceará não é teto, passou 5 anos na primeira divisão, pô. Para clube que é teto, tudo bem. Para clube que a Série B não é teto, estar na Série B é um problema. 2024 já vem sendo um problema com toda a dificuldade, mas
pela questão da liga, que já está sendo utilizada e vem sendo utilizada na Vera, não vou nem entrar na questão ainda do voto, aquela questão toda política do Ceará que só fez aumentar ainda mais a cisão entre torcida, parte da torcida e direção, mas o não acesso transforma 2025 numa temporada muito delicada e o cenário atual já é de uma recuperação muito grande para buscar o acesso, porque a história já mostra que o Ceará não vai subir. Aí, repito, aí vai fazer um ultra all-in, porque em algum momento a vida também tem que seguir. Se de repente não sobe, dá um jeito. O que não pode é achar que, quando a gente fala a questão do all-in, que é tudo para apostar, tu está apostando na vida ali. Ou sobe esse ano ou o clube acaba. Não pode ser dessa forma, mas foi um pouco disso ano passado e me parece improvável que o Ceará não pense em fazer a mesma coisa esse ano. E a janela mais longa pensamento também, que 2025 não vai ser. Se eu de fora estou vendo que vai ser difícil, imagina os caras lá dentro. E a janela mais longa também faz com que seja uma mãe para quem está desesperado, viu? Porque quem está desesperado com a janela mais longa vai gastar. Não é aquele negócio, ó, fechou no início de agosto, acabou-se. Contratou. Como o negócio vai se estender mais um pouquinho, você vai ficar naquela. Vamos ver o cenário do Ceará hoje. Pô, estou mais perto do rebaixamento, então vou ter que contratar mais gente para não correr qualquer risco. Opa, teve um fôlegozinho, o Léo Condé conseguiu virar uma chavezinha, estou brigando mais acima. Opa, traz mais gente, porque se a gente trouxer mais qualidade, dá para subir. Dificilmente a gente vai ver um Ceará, só se for uma guinada muito grande, dentro de um G4 daqui a um mês, que olhe ainda com a janela aberta e diga, preciso mais não, dá. Com isso que eu tenho, dá. Dificilmente. Então, para quem precisa subir, como é o caso do Ceará, ou não se desesperar, uma janela mais extensa é uma janela aberta para gastar mais. E aí é o perigo diante do perfil da diretoria que a gente já viu que tem e que prefere tentar resolver realmente gastando dinheiro. Um ponto, Cauê, que a gente trouxe aí, Cássio fez uma comparação com o ano passado. Na 15ª rodada do ano passado, que é a rodada que a gente tá, o Ceará já tinha um perfil de time que nem sobe nem desce. Ele já tinha o perfil de enraizar na chamada marola. O Ceará, nesse momento, em 2023, era 12º. Hoje é 14º. Ele era 12º. Ele tinha 21 pontos. Hoje tem 19. A campanha desastrosa do ano passado estava 2 pontos acima da atual. Porém, o Ceará, com esses 21 pontos, estava 8 pontos abaixo do quarto, que é a diferença para esse achatamento, que eu repito, essa rodada dilatou um pouquinho, mas ainda existe achatamento. O Ceará está a 6 do G4. Até pouco tempo estava 4, 3. Essa rodada dilatou um pouquinho, chegou a 6, mas ano passado era 8. E fundamentalmente, ano passado, estava a 10 pontos da zona de rebaixamento. A 9 pontos da zona de rebaixamento. 9 pontos. Ele estava a 8 do acesso e a 9 do rebaixamento. Ou seja, estava enraizado na zona intermediária, na zona que você não vai nem vem. Agora não. Você está a 6 do acesso, você ainda está inserido no contexto. Veja só, 6 pontos para a 15ª rodada. Você vê pontuação, Fred. Para o time com potencial de investimento, dá. Só que você está a 2 do Z4. A 2. Tá? E aí gera medo. Tá? O Ceará, nesse momento, ele tem Amazonas e Chape. Tá separando ele do Botafogo. Nessa próxima rodada, o Botafogo pega o Brusque. Se vencer, passa o Ceará. O Amazonas tem um jogo duríssimo fora contra o América. Mas se empatar, passa o Ceará. Isso se o Ceará perder do Avaí. E a Chape joga fora contra o Novo Horizontino. Tá? Precisaria vencer também para passar o Ceará. Ou seja, existe até um cenário
não é o mais provável, mas existe até um cenário que o Ceará pode fechar a 16ª rodada no Z4. Não é o cenário provável. Teria que ter aí 2 resultados significativamente improváveis. Mas 2 prováveis. Dos 4 resultados que levariam o Ceará ao Z4, 2 são consideravelmente prováveis e 2 são significativamente improváveis. Mas veja que situação você já começa a viver, tá? Já recebemos aqui Minhoca e Arthur. A gente vai fazer a transição para a Série A. Mas, Minhoca, eu queria só fazer uma pergunta. O termo Z4 relacionado ao Ceará passou a circular de forma mais concreta na imprensa cearense, né, nos bastidores do futebol do Ceará, ou ainda não? Primeiro, que tudo bem, que foi uma consequência aqui do resultado, né, do CRB vencer o jogo, um dos jogos a menos. Mas já se percebe que o Ceará olha pelo menos um olho para cima e um olho para baixo? Nesse momento é mais um olho para baixo do que para cima, né? Porque eu acho que o jogo do final de semana, eu acho que o CRB jogou na sexta, não foi isso? Foi no mesmo dia do jogo do Ceará, que você não lembra. Eu acho que sim, foi. Acho que foi nesse dia mesmo. Eu acho que o pós-jogo da sexta já mostrou um pouco isso, Fred. Quando o CRB ganha, e eu até cheguei a citar isso lá na rádio, eu falei, o CRB está com 2 jogos a menos, basta que ele empate, já é 2 pontos da zona de rebaixamento. E muita gente ainda vai jogar na rodada, né? Ou seja, olhando ali para a parte de cima o G4, o Ceará ainda perde para o Paysandu, o Ceará perdeu para o Brusque, adversários que têm dificuldade para jogar essa Série B. Hoje o Goiás perdeu, o Goiás também que caiu muito de rendimento, vocês devem ter mencionado isso. Hoje o Ceará só não é, se a gente olha as últimas 7 rodadas, só não é pior do que o Guarani, que fez 3 pontos, e o próprio Goiás, que também só fez 4 pontos. Está atrás do Ceará porque tem um saldo pior. Então, 3 pontos o Ceará fez, em 5 rodadas, 3. Estou falando dos últimos 7 jogos, né? Que aí 7 jogos, ok. Só conseguiu empatar com o Sport, um Sport bem desfalcado, e ganhar do Ituano, que é a pior defesa da Série B. Então, hoje, já desde a sexta-feira para cá, pelo que eu vi ali na minha bolha, né? Muitos relatos de preocupação com esse Z4. Porque olha para o elenco e aí não vê essa situação. As contratações que estão chegando até agora, né? Só foi um anunciado que foi o Lucas Rian. É muito desse perfil de jogadores sem muita experiência de Série B, então são apostas que, se der certo, vai ser bom para o Ceará. Eu acho que o Ceará talvez não vai cometer a mesma falha do ano passado, mas como disse, né, o próprio Cauê, nesse momento, a depender do contexto dessas novas aquisições do Ceará, que eu acho que não, o que está acontecendo das aquisições? Ou é jogador de Série C, ou é jogador emprestado. É isso que o Ceará, o primeiro movimento que o Ceará vai fazer. Se o negócio piorar, aí podemos ter essa situação que o Cauê mencionou, que vamos agora tentar salvar a temporada para não ter algo pior para o próximo ano, que seria um rebaixamento para a terceira divisão. Então, o discurso, Fred, no momento ele existe. Né? Hoje eu já começo a ver muito mais um torcedor preocupado pelo que o desempenho da equipe tem demonstrado, porque não é que acontece uma derrota normal. Na verdade, o Ceará tem derrotas para equipes que tudo bem, algumas você vai tropeçar. O Ceará está tendo várias dessas, principalmente recentemente. Né? O Vila Nova, quando o Ceará enfrentou, o Vila Nova estava ali em 11º. Vila Nova agora já no G4, por exemplo. Né? As equipes conseguem ter uma sequência. O Ceará não. O Ceará com problemas e não à toa tem passado por muita dificuldade. A gente não fez análise do último jogo, né? Novamente, o Ceará saiu atrás do placar com 2 minutos, 1 minuto e 20. Tomou o gol ainda do Nicolas, né? Um jogador do ano passado, que o torcedor não queria nem mais saber. O Casares estreando na primeira bola dele, já dando assistência com a defesa falhando, o Richard, os zagueiros. Então, esses problemas que o Ceará tem atravessado, aí tem aí muita coisa a se resolver nesse percurso. E o Condé, que está no meio dessa situação, já tem que dar respostas imediatas. Não tem muito o que fazer. Então, o meu ponto é esse. Se manter. Eu não acho que o Ceará é um candidato a rebaixamento. Não acho. É um momento de curva negativa e nesse momento se aproximou. Eu também não acho. Mas assim... Mas a resposta tem que ser urgente. É só não pensar que é impossível. Isso. E deixa eu ver, até para voltar rapidamente para
Porque em 22, Cássio, também muita gente falava isso. No ano do rebaixamento da A para B, não vai cair. Não vai cair. Mas da B para C, mas da A para B eu acho que é ilusão. É da B para C. Mas tem um ponto, Cássio, que é. Vai, conclua. Não, era só para trás de João Vitor, porque primeiro, que da A para B, da B para C, eu acho que são situações bem diferentes assim, de análise. O cara achar, não cai. Da A, o cara despenca. Pode ser o campeão da Libertadores, como está sendo o caso do Fluminense. O ponto que eu ia trazer é só isso, que era que João Vitor falou, que eu já está até. Quando o Minhoca fala dos reforços, já tem a torcida do Ceará que já começa a ir para outro caminho. Ele disse assim, João Vitor. O Ceará está na Série A, está no Jogo Brasileiro Sub-20, que é formado pelo ranking, e está em terceiro lugar. Está atrás de Palmeiras e Flamengo, que são os dois grandes campeões da base no Brasil. Aí bota a base para jogar, que é uma frase clássica de quando você está mal, né? Assim, em qualquer situação, bota a base para jogar. E Jonathan rendeu milhões, estava aí, né? O Jonathan zagueiro. Aí que tá. Pode ser uma frase batida, mas desse time todo, será que não tem um que possa ajudar o time principal na Série B? Talvez tenha. Aí, a uma hora dessa, você acaba tendo que acelerar o processo mesmo. O medo do Ceará em relação à zona de rebaixamento é você entrando, como você vai lidar com isso? Você entrando, como você vai lidar com isso num cenário que você já tem turbulências externas, de bastidores, que o clube convive e não é deste ano. Então, não é pelo time. Talvez você olhe o time, olhe individualmente os jogadores, você não olhe o Ceará e diga, como a gente não olha, né? A gente olhou o Ceará entre os 6. E o futebol não se reflete. Mas quando esses aspectos todos se juntam aí e o desempenho não acontece, os resultados continuam sem aparecer, o treinador que já chega acumulando derrotas, que era como se fosse assim, tira Mancini, mesmo Mancini conhecendo tudo aí de todo o intra e o extra, interno e o externo do Ceará, mas tira Mancini. Traz outro cara que vai apanhar para entender o que está acontecendo no Ceará, porque o Ceará não é só o campo. Infelizmente, o Ceará, e Minhoca vai explanar muito melhor do que eu sobre isso, o Ceará não é só dentro das 4 linhas. Tem muitas coisas a mais que influenciam esses resultados. Então, uma entrada num Z4, meu amigo, é aperreio. É aperreio, porque é dinamitar um cenário que você já está no areia movediça. E aí, para fechar o turno, só para... isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso aí, mas pode concluir. O Ceará, ele tem 2 jogos dificílimos fora e 2 jogos, em tese, fáceis de obrigação de conta de luz em casa. Pronto. Se ele fizer os 6 pontos, Minhoca, ele meio que vai diminuir consideravelmente essa sensação de risco de queda, mas não vai ser suficiente para possivelmente não seria suficiente para uma reaproximação, pelo menos imediata, da luta pelo G4. Ele pode acabar encontrando aquela sensação de marola. Se ele fizer 6 pontos, eu diria que é até menor do que a do ano passado. Deixa eu colocar aqui com quantos pontos ele virou o turno ano passado. Mas só enquanto você procura, mas virou isso com mesmo. 28, tá? Virou com 28, mais a 7 do G4 e a 10. Era mais ou menos o mesmo cenário de agora, né? Uhum. Ele evoluiria, Minhoca. Eu imagino que ele evoluiria com a pontuação menor, naturalmente, mas esse campeonato é diferente, para um cenário muito próximo de ser um time bem de meio de tabela, né? É por aí. Eu vejo que o Ceará ele entra fortemente para tentar se manter na Série B se ele não somar esses 6 pontos em casa. Né? Claro, o jogo do Avaí e o jogo do América, estou falando nessa primeira coisa de evitar o Ceará precisa fazer, que é não brigar na parte de baixo. O que vier contra a América e Avaí é lucro, certo? Nessa primeira coisa que o Ceará precisa evitar, essa pressão. Mas tem que ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto e tem a obrigação de ganhar do Guarani, né? Assim, tem a obrigação de ganhar do Botafogo e mais ainda do Guarani. Esses 2 jogos fora de casa tem empecilhos aí, né? O Avaí e o Ceará nunca ganhou na Série B lá, já ganhou na Série A e tudo mais. Não, são jogos chatíssimos. O do América é muito duro, pô. O Avaí, por mais que seja um adversário que dá para imaginar, o Avaí perdeu recentemente, né? Ou foi nessa rodada, né? Que perdeu em casa.
Dá para pontuar lá. A porta é o Avaí, Minhoca. A porta é o Avaí. Lá. A porta é o Avaí, porque o América Mineiro é o adversário que eu considero mais complicado para o Ceará. Já deve ter a estreia do novo jogador, Lucas Ian, que viajou, então já deve atuar nessa sexta-feira. Mas a conta mesmo, Fred, para não se complicar, é no mínimo 6 pontos aí, para não deixar a situação preocupante. Agora, para brigar na parte de cima, você precisa fazer o que... Olha, assim, é só olhar. O Ceará tem, acho que a segunda pior defesa, ou a terceira pior defesa, acho que é a terceira pior defesa dessa Série B. Foi mais vazado. Você olha o Santos, depois daquelas 4 derrotas, o Santos está 5 jogos sem tomar gol. E é uma coisa que a gente bate na tecla aqui há muito tempo, que eu acho que desde quando eu entrei aqui no projeto, 2018, a gente sempre fala, Série B, defesa. Tem um bom sistema defensivo que você não é garantia de acesso, mas você briga na parte de cima. O Santos está aí, 5 jogos sem tomar gol, 4 vitórias, 1 empate, conseguiu assumir a ponta da tabela. Aquele Santos que a gente imaginava nem está jogando essa bola toda e não precisa. Na Série B, muitas vezes você não precisa ser altamente dominante, mas você tem que ser equilibrado. E começa muito por uma defesa equilibrada. E o Ceará está lá todo jogo, toma o primeiro gol, e aí muitas vezes, como foi o jogo agora contra o Paysandu, poderia ter feito o gol que pudesse a vitória, acabou tomando, e aí acaba desandando de vez uma defesa que não passa segurança. Então, nesse sentido, esses 4 jogos finais, o Ceará precisa abrir muito o olho. O momento agora é de sinal alerta grande mesmo, piscando ali para evitar o algo pior.